Fala galerinha do canal da Química, tudo joinha com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai, exercitar. A gente vai fazer exercícios sobre... Então vamos parar de conversa e vamos logo resolver um exercício. Se liga só. Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário. Então, olha, não foi o sulfato de bário o causador, é porque ele estava contaminado com carbonato. E o que acontece? O carbonato é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado essa tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra em solução aquosa de HCl e, após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se solução aquosa de H2SO4 sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. Daí a gente vê que esse é o teste feito para evitar a tragédia. Então, se é para evitar... O que causou a tragédia foi o carbonato de bário. Então, esse teste é para perceber se existem alguns compostos solúveis no meio desse sulfato de bário que é insolúvel. Bom, a presença de íons bários solúveis, ó, ele fala aqui, ó, na amostra é indicado pela, após esse teste. Então, vamos entender como funciona esse teste e como que seria demonstrado isso nesse problema. Então, se a gente quer que evite a tragédia, então a gente está pensando no carbonato de bário. Veja que ele não dá a fórmula de nenhuma das substâncias. Então, você vai precisar lembrar que o carbonato de bário é BaCO3. Por quê? O bário é da família 2A, então, na verdade, o bário tem valência igual a 2+, enquanto o carbonato tem a valência de 2-. Então, aqui ó, é 1 para 1. Então, BaCO3. A primeira coisa que se faz no teste é aplicar uma solução de ácido clorídrico. O que acontece quando a gente mistura o carbonato de bário com HCl? Esse ânion aqui, ó, ele vai se juntar com esse cátion. Então, como o bário é Ba2+, e o Cl aqui é Cl-, então aqui, juntando esses dois, então eu vou ter BaCl2. Então, eu preciso de 2 cloros para cada um bário. Por quê? Porque o bário tem valência igual a 2+. Além disso, você tem aqui o carbonato mais o hidrogênio. Isso daqui formaria, como aqui a gente tem H+ e CO3 2-. Isso daqui formaria o H2CO3, que é o ácido carbônico. Porém, o ácido carbônico ele é muito instável, então ele é facilmente revertido para a água mais o CO2. Então, esse CO2 ele vai embora, ele forma uma efervescência e ele vai embora, ele reage, então vira gás. Então, nesse caso aqui, ele é gasoso. Gente, se liga na dica que eu vou dar então. Para você saber se uma reação de dupla troca ocorre ou não, você tem que ficar ligado em algumas características. Eu vou dar algumas aqui para vocês. Uma delas é saber se tem como produto algo gasoso. Se tiver algo gasoso como produto, isso quer dizer que é uma reação que vai ocorrer. Então, você realmente tem uma reação de dupla troca que ocorre. A outra característica é se há formação de precipitado, ou seja, se você tiver produto que sejam insolúveis naquela solução que a gente está analisando. Então, se formar produtos insolúveis, ou seja, se formar um precipitado, isso também é algo que mostra que essa reação de dupla troca vai ocorrer. Então, aqui, como tem formação de gás, isso é uma forma de demonstrar que essa reação realmente ocorre. Muito bem, vamos continuar no teste. Ele falou, esse teste consiste em tratar a amostra de HCl e isso daqui, ó, será filtrado, né, após
esse tratamento para poder separar os compostos insolúveis em bário. Então vamos lembrar, eu tenho uma amostra de sulfato e se tivesse esse carbonato aqui, que é o que a gente está fazendo o teste, então isso daqui, ó, iria formar um sal que a gente chama de sal solúvel, ok? Os cloretos, gente, os cloretos na forma geral são sais solúveis, com exceção do cloreto de prata, do cloreto de mercúrio. Então, se eu tiver um cloreto de prata, um cloreto de mercúrio ou um cloreto de chumbo, significa que nesse caso eles seriam insolúveis. Porém, como aqui eu estou formando um cloreto de bário, ele será solúvel, mas essa reação, mesmo formando um sal solúvel, é uma reação que ocorre porque você tem saída de produtos gasosos, que é outra coisa que evidencia uma reação de dupla troca. Então, o que era insolúvel fica retido nesse filtro, porque há uma filtração. Após isso, aquilo que era insolúvel, né, aquele que passou, né, aqueles que são solúveis, essa amostra, você adiciona então uma solução aquosa de ácido sulfúrico sobre o filtrado. Então é aquilo que passa, né? Então é aquilo que é solúvel e observa-se por 30 minutos. Então veja, aqui o sal formado é o cloreto de bário. Então, para a gente fazer um teste, seria aqui, ó, o cloreto de bário que foi formado junto com o ácido sulfúrico. Esse seria um próximo teste. Então, fazendo a segunda parte que ele fala desse teste, a gente observa após 30 minutos o quê? Vamos ver o que pode acontecer. E aí, galera, compreendendo a resolução do exercício? Eu espero que sim. E ó, se tiver compreendendo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e avisar os amigos sobre o nosso canal. Vamos disseminar o conhecimento sobre química, beleza? E ó, fica esperto aí que a gente vai finalizar o nosso exercício. Fica de olho, hein? Espanta o sono aí, ó, presta atenção e bora lá. Quando eu faço essa reação, o que acontece? Os cátions, né, o cátion do cloreto de bário vai se juntar com o ânion do ácido sulfúrico. Então aqui, ó, eu vou ter a formação de sulfato de bário, mas aqui, ó, eu tenho a formação de HCl. Aqui vai formar o HCl. Por que que nesse caso forma o HCl e no teste anterior não formou o ácido carbônico? Porque o HCl ele é mais estável e, na verdade, ele é um ácido forte e bem mais estável que o ácido carbônico. Por isso que aqui tem a formação do HCl e no caso anterior, não, eu tinha formação de água mais o CO2. Aí você vai me falar, bom, aqui eu não tenho formação de gás, então não ocorre essa reação de dupla troca. Aqui vai ocorrer a reação de dupla troca, por quê? Porque aqui forma um precipitado, então aqui vai formar um sólido. Por quê? O sulfato de bário, gente, ele é um sal insolúvel. Então, é ideal que você dê uma olhada em solubilidade de sais e saiba aqueles sais que são insolúveis ou pouco solúvel, na verdade, né? Então aqui é uma evidência de que essa reação realmente ocorre. Se eu fosse balancear, inclusive, ia ficar 2 aqui, ó, para ter 2 hidrogênios e 2 cloros. Vamos ver se aqui forma um precipitado. Então veja só, se não tivesse o carbonato, esse carbonato ele não ficaria, né, no filtrado, então ele não seria solubilizado, então não passaria por esse filtrado, então não formaria esse cloreto de bário e não precipitaria. Então essa é uma forma de você identificar se tem ou não carbonato de bário que é solúvel e que é o prejudicial e que foi o causador da morte dessas 20 pessoas. Bom, então, após esse teste, ele fala assim, ó, a presença de íons bários solúveis, ou seja, do carbonato de bário na amostra, é indicado pela liberação de calor? Não, porque a gente não tem uma reação exotérmica. A gente tem, no máximo, na primeira reação a saída de gases, e aqui a gente tem o quê? Um precipitado. E o que é um precipitado? É um sólido, e nesse caso é um sólido branco.
tá? Então, alteração da cor para rosa? Não, porque o precipitado ou o sulfato de bário, ele é um precipitado branco, ele é um sólido branco. Aí vem letra C, precipitação de um sólido branco, sim. Então, essa é a resposta correta, é a letra C. Aqui, formação de gás hidrogênio. Até forma gás na primeira etapa do teste, lembra? Então, se eu juntar aqui, né, se eu reagir o carbonato de bário com o ácido clorídrico, você tem a liberação de CO2. Até forma o gás na primeira reação, não na segunda, mas na primeira sim. Só que não é o gás hidrogênio, né? O que está sendo formado, o gás que foi formado na primeira reação foi o CO2. Então, aqui não pode ser a letra D também. E aqui, volatilização do gás cloro, né? Não, gente, não tem, porque na verdade o cloro ele vai reagir com o hidrogênio e vai formar o ácido clorídrico. Então, em momento nenhum aqui eu tenho saída do gás cloro ou formação do gás cloro. Então, também não pode ser a letra E. Galera, e esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esquece, avisa os amigos sobre o nosso canal. Beleza? Até o próximo vídeo.